Senhor que nos conhece, Senhor, que nós mesmos, sabe que de fato precisamos, Senhor. Ajuda-nos a ouvir a Tua voz, a sermos transformados, Senhor, pela Tua presença viva e real nesse local. Edifica, Senhor, a nossa fé, seguindo a Tua palavra, Senhor. Ajuda-nos a cumprir e a completar a nossa missão. E tudo aquilo que nos embaraça, Senhor, que nos impede de ser quem devemos ser, Senhor, possa ser resolvido, para que haja uma transformação real, Senhor, nas nossas vidas. Que a Sua face, Senhor, resplandeça sobre a nossa e seja sabido que o Senhor salva pecadores e nós somos o exemplo vivo disso. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Hoje nós vamos falar um pouco sobre evangelismo, seguindo a narrativa de de Atos, capítulo 8. Nós vamos falar, se Deus assim permitir, em alguns encontros sobre evangelismo. No contexto aqui de Atos, é lógico, seguindo a narrativa de Atos, capítulo 8. E aproveitando todos os ensinamentos que aqui se encontram, tanto aqueles que são mais visíveis, quanto aqueles que estão subentendidos. Atos capítulo 8. O título da nossa mensagem é Evangelismo, não é opcional. A gente tem uma dificuldade de evangelizar, isso é natural. E primeiro a gente precisa entender o que é o Evangelho e depois a gente entender o que é evangelismo. Nós normalmente fazemos confusão com essas duas afirmações. O Evangelho, irmãos, é uma mensagem simples. Todos somos pecadores e que a única forma de sermos salvos é por meio da fé em Cristo Jesus e do arrependimento verdadeiro dos nossos pecados. Isso é o Evangelho, uma síntese bem apertada do Evangelho, é o Evangelho. E o que é evangelismo? Evangelismo é toda forma de propagação dessa mensagem do Evangelho. A gente gosta de pensar normalmente, até por conta da influência da nossa geração megalomaníaca, a gente sempre associa evangelismo a alguma ação onde um grupo de pessoas está envolvido para falar com outro grupo de pessoas. E quanto mais, melhor. Mas foi feita uma pesquisa recente por uma denominação evangélica, de que nessas cruzadas evangélicas, né, uma delas que aconteceu esse final de semana, e tantas outras que acontecem em outras denominações ao redor do Brasil, de cada 100 pessoas que supostamente creem em Jesus nessas cruzadas evangélicas, apenas 6 de fato se associam a alguma igreja e continuam na sua atividade cristã. E a gente sabe que nem isso é sinal de uma salvação final. Então, quando a gente pensa em evangelismo dessa forma, olha, vamos evangelizar na praça, vamos evangelizar na cidade tal. Isso é válido, irmãos, mas isso não é evangelismo, né? Isso é uma forma de evangelismo. Mas o evangelismo de fato é algo pessoal. O evangelismo bíblico é quando você divide a fé aonde Deus te colocou, para que você possa fazer em outros lugares que Deus vai te enviar. Você nunca vai ver na Bíblia Deus enviando alguém para algum lugar se ele antes não foi testado e aprovado como fiel no lugar em que ele estava. Então, as pessoas têm uma visão muito
hollywoodiana de evangelismo. Então, se a gente pergunta, e aí, irmão, você quer evangelizar no Oriente Médio? Nas selvas também. Mas você já evangelizou aquela pessoa que odeia você? Você já evangelizou pessoas que estão próximas de você, que você pode dividir a fé, mas por questão de orgulho e soberba você não faz? Ou por medo de rejeição? Porque uma coisa é a gente ter a mensagem do Evangelho rejeitada por alguém de uma nação que a gente nem conhece. Outra coisa é a gente ter a mensagem do Evangelho rejeitada por um colega de trabalho e depois nos tornar motivo de chacota no ambiente de trabalho. Por isso a gente não evangeliza aonde deveria. Então a gente sente esse vazio e quer evangelizar onde Deus não nos enviou, tentando de alguma forma suprir esse vazio. É preciso que a gente corrija essa visão equivocada sobre evangelho e evangelismo. Porque quem nos envia é o Espírito Santo, e não a nossa suposta necessidade de fazer alguma coisa para nos sentir útil. A nossa utilidade, irmãos, está sempre vinculada à fidelidade. Então você pode fazer 1000 coisas usando o nome de Jesus e naquele grande dia ser rejeitado por Ele, porque você nunca fez o que Ele te mandou, você fez o que você quis. E você às vezes pode fazer uma coisa a vida inteira e naquele dia ouvir vinde bendito, porque você fez o que eu mandei e foi essa uma coisa e você foi fiel a vida inteira. Então essa visão que muitas vezes nós entramos na igreja e continuamos com visões a respeito de determinados assuntos vinculados a conceitos que são do mundo. Então, quando a Bíblia diz que tudo tem que ser novo, é tudo mesmo, inclusive os conceitos. Conceitos acerca de sucesso, acerca de alegria, felicidade, conceito acerca de riqueza e pobreza. Todos esses conceitos eles precisam ser transformados à medida que a gente compreende essas verdades claras nas Escrituras. Como a gente falou recentemente, igreja de Esmirna, você acha que você é pobre, né? Mas você é rica. Igreja de Laodiceia, você acha que você é rica, mas você é pobre. Então esses conceitos precisam ser mudados para que de fato a gente possa fazer a coisa certa da forma certa. Então, aqui no capítulo 8, nós falamos um pouco sobre isso ontem. Hoje eu quero dar continuidade. No versículo 4, está agora acontecendo uma grande perseguição na região de Jerusalém, na região da Judéia, e os discípulos, exceto os apóstolos, eles estão sendo dispersos. Mas isso faz parte do plano de Deus. A gente já falou isso ontem, eu quero só repetir. Isso não é uma fuga de pessoas tentando salvar a sua vida, mas é o Espírito Santo mostrando para aquelas pessoas que chegou a hora de partir. E elas foram fiéis naquele lugar em que estavam, e que agora elas deveriam continuar sendo fiéis em outros lugares que o Senhor as enviasse. Então eles começam a ser dispersos. Esse capítulo 8, nós vamos ver um grande avivamento acontecendo na região de Samaria. E eu queria convidar vocês a entender o que é Samaria, do ponto de vista da Bíblia, porque a gente ouve assim, que eles foram dispersos na região de Samaria, e a gente não faz a mínima ideia do que está sendo escrito. A gente pensa que é como se assim, eles foram dispersos para Lauro de Freitas, para Camaçari. Não tem nada a ver. Samaria e Jerusalém, né, por assim dizer, mas Samaria e Judéia são regiões que viviam em inimizade. São como se fossem torcidas que se odeiam. E a gente vai entender isso. Eu queria convidar vocês a abrirem comigo primeiro como surgiram os samaritanos no Antigo Testamento, e depois como o próprio Jesus evangelizou os samaritanos em João capítulo 4. Se der tempo da gente falar sobre tudo isso hoje, amém. Se não der, é a vontade de Deus, a gente continua em outro momento. Mas eu gostaria de apresentar para você os samaritanos, né? Que vocês conheçam eles.
até para que a gente possa contextualizar os samaritanos nos dias de hoje. Então, o que acontece? Um ensino rápido do Antigo Testamento na Bíblia. Está sendo preparado a chegada do Messias. O Messias, ele deveria ser rei. Então começa a haver reis no povo de Deus. O primeiro rei não é um rei correto, é um rei que o povo merecia, segundo o coração desviado do povo, é o rei Saul. Depois o Senhor coloca um homem para reinar, chamado Davi. Era um rei segundo o coração do Senhor. E ele faz uma promessa a Davi: olha, Davi, um descendente teu sentará no trono e reinará para sempre. Uma promessa messiânica. Daí por isso que Bartimeu, milhares de anos depois, vai dizer: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, quando essa promessa é feita, Davi então se alegra. Mas a gente sabe o que aconteceu com Davi. Davi, ele comete equívocos e ele é perdoado pelo Senhor, mas para o seu próprio bem é preciso que esses equívocos fiquem bem sinalizados, para que outras pessoas não incorram no erro de pensar que Deus não leva a sério o pecado. Ele leva. Então, você é um filho de Deus, amém. Glória a Deus pela sua vida. Então, se você é um filho de Deus, significa que se eu pecar, Deus vai me perdoar, tudo tranquilo. Se você pensa assim, você não conhece Deus direito. Você é um filho de Deus, Deus vai te perdoar. Mas eu posso te garantir que vai doer bastante. Vai doer ao ponto de você odiar o pecado que você cometeu. Entender a seriedade do que você fez. E por que Deus faz isso? Porque Ele é Pai. E o Pai corrige. E corrige porque ama. Então essa ideia de que eu peco, depois eu peço perdão, está tudo ok, são pessoas que não conhecem a Bíblia e nem como Deus age. Dói sim. Deus amava Davi, com certeza. Olhe para a vida de Davi. Olhe para a vida de Davi antes dele pecar e depois. Deus deixou de amar Davi? De forma nenhuma. Mas ele teve que corrigir Davi. A mesma coisa aconteceu com Salomão. Salomão também se desvia dos caminhos do Senhor e precisa ser corrigido. Ele entra num estado de depressão tão grande e ele escreve o livro de Eclesiastes. Muitas pessoas não entendem o contexto e falam muitas bobagens acerca desse livro, usando versículos fora do contexto para justificar coisas que não são bíblicas. Mas isso é outro assunto. Salomão, ele é perdoado sim, mas ele tem que ouvir uma dura sentença da parte de Deus. Olha, Salomão, por conta do seu pecado, eu vou dividir o reino em dois. Eu não vou fazer isso nos seus dias, porque eu prometi ao seu pai que não faria. Mas eu vou fazer isso nos dias do seu filho. Então, quando Salomão morre, um dos filhos de Salomão começa a reinar, é Roboão. E Roboão, quando começa a reinar, surge uma espécie de rebelião liderada por um homem chamado Jeroboão. E ele leva consigo 10 tribos. A maior parte das tribos e dos territórios. E ficam fiéis somente à tribo de Judá e à tribo de Benjamim, 2 tribos. Então agora o reino de Deus está dividido. O reino do povo de Deus está dividido. Nós temos o reino que fica ao norte, a capital é Samaria. E agora este recebe o nome de Israel, o reino de Israel, porque é o que ficou com a maior parte do território. E esse ficou com a menor parte do território, ele agora é chamado de Reino de Judá. Porque a tribo mais importante é a tribo de Judá, apesar de Benjamim ter se associado a ela, mas a maior parte do território de fato pertencia a Judá. Então é o Reino de Judá, que é formado por essas 2 tribos que permanecem fiéis. E então esses reinos, eles coexistem durante um determinado tempo. Mas é bom lembrar que o reino de Israel, desde a sua fundação, ele foi idólatra.
Uma das primeiras coisas que Jeroboão, o rei de Israel, o primeiro, né, porque você vai ver Jeroboão o segundo, mas o primeiro Jeroboão, ele fez foi colocar um lugar de adoração em Samaria, justamente para evitar que as pessoas do reino do norte fossem adorar no reino do sul e de repente ficassem por lá. Então começa a ter uma adoração idólatra em Samaria. E por conta disso, Deus decide que vai destruir esse reino. Deus envia profetas, mas eles não ouvem. Os dois profetas mais famosos do Antigo Testamento, justamente Elias e quem mais? Eliseu. Eles profetizaram aonde? O rei de Israel. E o povo ainda assim não deu ouvidos. Então, por volta do ano 722, se eu não me engano, não sou muito bom de data, mas eu acho que é essa data, o Império Assírio invade o reino do norte e destrói ele completamente. Destrói, mata todo mundo, os que sobram são escravizados. Só que o modo de dominar dos assírios é da seguinte forma: para que não haja rebelião entre os povos dominados, o que é que os assírios faziam? Eles pegavam esse povo que morava aqui e colocavam em outra parte do império. E pegavam um povo que morava lá em outro local e trazia para cá. Porque eles acreditavam que quando uma pessoa começava a morar em um lugar que ela não tinha conhecimento territorial, as rebeliões elas eram atenuadas, a chance de rebelião diminuía. Então é isso que eles fazem. E isso está aqui em 2 Reis, capítulo 17. Eu contei tudo isso para vocês, para poder a gente entender um pouco, né? Mas aqui em 2 Reis 17, a gente começa a ver o que é que acontece, de fato, como aconteceu. A partir do versículo 24, você vai ver como foi que o rei da Síria fez. Pelo menos ele planejou isso. Ele não queria que ficasse lá os israelitas. Então ele tira eles, mas teve um problema, Deus não gostou daquilo. A gente vai ver aqui. O rei da Síria trouxe gente da Babilônia, tá vendo? Vários povos da Babilônia. Olha, entre eles, de Cuta, de Ava, de Ramate, de Sefarvaim, e fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. Por isso que é aqui que vai surgir o culto misto. Tomaram posse de Samaria e habitaram nas suas cidades. A princípio, quando passaram a habitar ali, não temeram ao Senhor. Então eles sabiam que aquela região tinha um Deus, e o Deus daquela região era Jeová. Por isso, toda vez que você vê Senhor em letras garrafais, é esse tetragrama hebraico, Jeová. A gente traduz para o português esse nome. Mandou o Senhor para o meio deles leões. Deus manda leões. Ele costura a boca de leão? Também, de vez em quando ele faz isso, né? Depende qual a finalidade. Os quais mataram a alguns do povo. Pelo que se disse ao rei da Síria: gentes que transportaste e fizeste habitar na cidade de Samaria não sabem a maneira de servir o Deus da terra. Por isso enviou ele leões para o meio delas, os quais as matam, porque não sabem como servir o Deus da terra. Que Deus é esse? Jeová. Mas entenda que nessa época os próprios israelitas eles já eram o quê? Infiéis. Eles começaram a ser infiéis desde o momento em que o reino foi dividido. Mas vamos continuar. Aqui essa afirmação não são dos israelitas, é dos povos das outras terras que estão lá. Eles pensaram: o Deus daqui está descontente. É como, por exemplo, uma pessoa que acredita, né, em entidades de determinadas religiões, aí vai para o mar e tem uma tempestade e diz que aquela entidade do mar, que tem uma forma de sereia, que ela está chateada, porque não deram perfume suficiente. Então é mais ou menos assim, eles não sabem, essa terra deve ter um Deus, eles acreditavam em deuses territoriais. Por isso que quando fala de Jeová, o pessoal fica assustado. Ele é o Deus de toda a criação. É assim que Jonas fala para os marinheiros:
Olha, cada marinheiro diz, eu sigo a fulano, eu sou do Deus fulano. E Jonas, pois é, eu sou de um Deus que o negócio pega com ele, porque ele criou os céus e a terra. Aí o pessoal diz, mas você é maluco? Porque a gente pode se esconder dos nossos deuses, mas você vai se esconder como do céu, seu infeliz? Então olha o conhecimento, às vezes do ímpio, repreendendo o crente. Então aqui, olhe como a gente vai ler. Não sabe a maneira de servir o Deus da terra. Versículo 26. Por isso enviou leões no meio delas, os quais matam porque não sabem como servir o Deus da terra. Repetindo. Versículo 27. Então o rei da Síria mandou dizer, levai para lá um dos sacerdotes que de lá trouxestes. Mas entenda que esses sacerdotes, eles já eram infiéis. Porque os sacerdotes que permaneceram fiéis, eles foram se refugiar onde? No reino de Judá. Todos os verdadeiros levitas continuaram vinculados ao templo e se refugiaram no reino de Judá. Então esses sacerdotes aqui já fazem parte de uma linhagem infiel, que tinha um conhecimento superficial do verdadeiro Deus. Entenda isso. O rei da Síria mandou dizer, levai para lá um dos sacerdotes que de lá trouxestes, e que ele vai e lá habite, lhes ensine a maneira de servir o Deus da terra. Foi, pois, um dos sacerdotes que haviam levado de Samaria e habitou em Betel, e lhes ensinava como deviam temer o Senhor. Vocês sabiam que até hoje existem os samaritanos? Lá naquela mesma região, essa região daqui, são grupos pequenos, né? E eles continuam a fazer sacrifícios, diferente dos judeus, que depois que o templo foi destruído no ano 70 depois de Cristo, né, mudaram muito na sua cabeça em relação ao culto, ao Deus deles, que não é o nosso, porque se fosse eles se tornariam cristãos. Os samaritanos, eles continuam cultuando dessa mesma forma sacrificial, em pequenas tribos, né, mas nessa mesma região, por incrível que pareça. Versículo 29. Porém cada nação fez ainda os seus próprios deuses nas cidades em que habitava. Então começa a misturar. É o seu Deus com o meu Deus, a gente bate na salada de fruta e sai uma nova religião. É muito parecido com o pentecostalismo. Por que você acha que no pentecostalismo a gente encontra tanta heresia? Não que não tenha heresia em outras vertentes do movimento evangélico, mas no pentecostalismo, e mais ainda, né, naquilo que se chama, né, de neopentecostalismo, é muita heresia, é gente pulando, caindo. De onde vem isso? De outras religiões. Aí essas pessoas supostamente se convertem e trazem a maneira que se manifestavam nessas outras religiões para dentro do movimento evangélico. Aí vai surgindo. Aí você entra numa igreja e a pessoa diz, olha, fulano está com a pomba gira. Como assim pomba gira? A gente não conhece isso. A gente conhece demônios, a gente sabe que são espíritos imundos, mas a gente não denomina o nome deles e nem como eles agem. Vocês sabem o que é a pomba gira, né? Sabe, todo mundo sabe, não quer dizer para não dizer que não estava em outra igreja, né? Então vocês sabem o que é a pomba gira, né? É igual quando a pessoa diz, tranca a rua. Ih, pastor, isso aí eu sei mesmo. Deixou minha vida trancada. Ainda bem que eu fiz o que o pastor falou lá, 7 sextas-feiras no monte, melhorou tudo, né? Então o que é isso? É um sincretismo. Por isso, cuidado. O que a gente tem visto hoje no movimento evangélico é muito parecido com o que a gente vê aqui nos samaritanos. Bastava ler a Bíblia, né? Mas é isso que as pessoas não fazem. Porém, cada nação fez ainda os seus próprios deuses das cidades em que habitava, e os puseram nos seus santuários, dos altos que os samaritanos tinham feito. Os de Babilônia fizeram Sucote-Benote, os de Cuta fizeram Nergal, os de Ramate fizeram Azima, os aveus fizeram Nibás e Tartade, e os sefarvitas queimavam seus filhos Adrameleque. Você entendeu o que eles faziam? Eles queimavam os seus filhos. E depois são os cristãos que são radicais e fanáticos, não é assim? Então, se um islâmico pega um avião
e explode lá aquelas torres gêmeas, ninguém se lembra mais, né? Mas se um evangélico hoje aqui no Brasil quer viver como evangélico, ele vai ser rotulado de homofóbico, ele vai ser rotulado, né, de um monte de coisa. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Não importam os rótulos que colocam na gente, o importante é o que está dentro da gente. Versículo 32. Mas temiam também ao Senhor. Percebeu? Eles temiam também ao Senhor. Pode isso? Não, Deus não aceita. O princípio é muito claro. Temei somente a Deus. Somente a Deus. Jesus reforça isso. No Evangelho de Mateus, Jesus diz: não temam aqueles, isso inclui tanto os demônios quanto homens, que podem ferir o corpo, mas temam aquele que, além de ter poder de ferir o corpo, tem o poder de lançar a alma no inferno. A esse você deve temer. E só a esse. O temor é uma exclusividade que deve ser dada somente a Deus. Exclusivo. Por isso, não temam baratas. Respeite-as. Se quiser matar, mate. Um baigon. Tenha um pouco de civilidade com elas, né? Então vocês botam mata barata assim no cantinho, elas morrem, você nem vê. Mas foi Deus que criou a barata também. Se chegar lá no céu, se você quiser conversar com ele porque ele fez isso, aí você conversa. Mas acho que tem tanto assunto para a gente falar com Deus que esse não vai ser um dos principais, não. Vamos dizer o que eu penso. Mas temiam também ao Senhor, dentre os do povo, constituíram sacerdotes dos lugares altos, os quais oficiavam a favor deles dos santuários dos altos, de maneira que temiam o Senhor. O Senhor aqui vocês sabem quem é, Jeová. E ao mesmo tempo serviam aos seus próprios deuses. É assim que surge Samaria. Samaria surge assim. Segundo o costume das nações, dentre as quais tinham sido transportadas até o dia de hoje, versículo 34. Fazem segundo os antigos costumes, não temem o Senhor, não fazem segundo os seus estatutos e juízos, nem segundo a lei e o mandamento do Senhor, que o Senhor prescreveu aos filhos de Jacó, a quem deu o nome de Israel. Ora, o Senhor tinha feito aliança com eles e lhes ordenara, dizendo: não temereis outros deuses, nem vos prostrarei diante deles. Quando eu vejo um crente dizendo que está com medo de macumba, aí, irmão, eu fico chateado. Mas como assim, irmão? Pastor, minha vida está toda errada. Pô, irmão, se sua vida está toda errada, isso tem um nome, é pecado. E falta de fé é pecado também. Pastor, você não sabe, a pessoa fez um despacho para mim, ou se a pessoa de repente é, sei lá, até bruxa, né? E fez uma bruxaria, fez uma feitiçaria, e minha vida está daquele jeito. Não, se sua vida tem um problema, o nome disso é pecado, né? Então não deixe, não fique com medo de filme de terror, irmão. Não dê essa alegria para o diabo. Pastor, eu tenho medo daquele palhaço. Não tenha não, meu filho, ele é um homem, né? Eu tenho medo, pastor, daquele povo assim que fica torto assim. Não tema não, meu filho. Você tem que ter medo do pecado, que vai te levar para um lugar muito pior do que esses palhaços que se chamam inferno. Um dos dias mais alegres da minha vida, por isso que o pessoal diz que eu sou maluco, e as pessoas às vezes até me interpretam errado na maneira como eu criei as minhas filhas. Um dos dias mais alegres, enquanto minhas filhas ainda estavam na presença de Deus, hoje não estão mais, e eu faço questão de dizer isso em público, porque para depois as pessoas que falam mal de mim, né, falarem mal e ter que inventar, porque eu falo a verdade do público, elas não estão mais na presença do Senhor. Embora uma delas até venha aqui de vez em quando, mas não estão na presença do Senhor, e eu oro para que elas voltem. Mas eu disse para elas que é muito melhor que elas não estejam na presença do Senhor do que elas estarem contra a vontade delas, né? Isso não vai vir da minha parte. Nunca eu vou obrigar uma pessoa a vir para o culto, isso é privilégio. Isso não é algo que tem que ser imposto. Mas voltando aqui para o que é importante, porque falar mal do pastor faz parte, né? Então, um dos dias mais felizes foi quando a minha filha mais nova, que hoje tem 13 anos, ela devia ter essa altura uns 9,
ela acordou de madrugada chorando e disse: meu pai, eu estou com medo de ir para o inferno. Eu disse: minha filha, que bom. Como assim bom, pai? Eu estou com medo de ir para o inferno. Eu digo: mas esse medo é bom. Porque normalmente quem tem medo de ir para lá não vai. Porque vai orar, vai buscar o Senhor, se arrepender do seu pecado e crer em Cristo, vai ser salvo, não vai para o inferno. Normalmente quem vai para o inferno é quem não tem medo de ir para lá e quem não leva a sério a existência desse lugar. Essas pessoas é que vão. Acham que o inferno é uma brincadeira de mau gosto, acham que o inferno é algum tipo de hipérbole bíblica. Não, o inferno é real. Tem muita gente que já está queimando lá. Então, quando uma pessoa teme ir para o inferno, isso é um sinal positivo. Porque faz parte do temor a Deus. Entender que desrespeitar a Deus durante a nossa vida vai levar as consequências para depois da nossa vida. Ah, mas Deus, ele pune o ímpio aqui. Ele pode até punir o ímpio aqui, mas a punição aqui é só o começo, irmãos. Porque o maior sofrimento aqui na terra não se compara com o segundo no inferno. Pastor, o senhor não sabe, o senhor nunca esteve lá. Eu não preciso ir lá para saber disso, eu só preciso ler a Bíblia. E a Bíblia deixa isso muito claro. Então, é importante que você tenha esse lugar sim. Mas mais importante é você temer o pecado. Porque o inferno é assustador, mas o pecado é mais ainda. Porque o inferno tem um pai. Quem é o pai do inferno? É o pecado. O pecado foi feito por conta, o inferno foi feito por conta do pecado. O Senhor cria tudo, e tudo é muito bom. Mas então, entidades da criação de Deus, os anjos que se tornaram demônios, eles se rebelam a Deus. Eles não podem mais ficar na presença de Deus. Então tem que se criar um lugar para essas pessoas. O inferno. Deus cria o homem peca, não se arrepende, tem que ir para algum lugar. E só tem céu e inferno. Então vai para o inferno. Então o inferno é a consequência do pecado, de maneira que a gente deveria temer mais o pecado do que o inferno. Mas voltando aqui para o nosso texto, ora, versículo 38, ora o Senhor tinha feito aliança com eles, e lhes ordenara dizendo: não temereis outros deuses, não temereis outros deuses. Isso inclui tudo, irmãos. Nem vos prostrarei diante deles, não, nem servireis, nem lhes ofereis sacrifícios. Anos depois do que está escrito aqui, vão ter 3 jovenzinhos que vão demonstrar que isso é sério: Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando o rei da Babilônia consegue destruir, invadir o reino de Judá, leva cativo também os de Judá pelo mesmo pecado dos de Israel, infidelidade para com Deus. Mas tinha um povo fiel lá naquele meio. Sadraque, Mesaque e Abednego, na hora de se prostrar à estátua, eles disseram: a gente não. A gente obedece às leis, a gente está aqui na Babilônia porque sabe que faz parte do plano de Deus, mas nós somos fiéis ao nosso Deus, a gente não vai se prostrar a estátua nenhuma. E vocês já sabem como é que termina essa história, para a glória de Deus. Mas ao Senhor, versículo 36, que vos fez subir da terra do Egito, com grande poder e com braço estendido. Por que sempre essa repetição, irmãos? Porque a ideia é que Deus nos liberta. E isso sempre foi um apontar para a libertação que viria por meio do sacrifício de Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo chega a dizer, fazer uma analogia muito clara entre a saída do povo do Egito e a nossa saída do mundo. A entrada do povo na terra prometida e a nossa entrada no reino de Deus, por meio da fé em Cristo. Ele nos concedeu a igreja, para que fosse uma espécie de antessala do céu para os que são de Deus aqui na terra. Então, versículo de número 37, os estatutos e os juízos, a lei, o mandamento que ele vos escreveu, tereis cuidado de observar todos os dias, não temereis outros. Percebe a repetição, irmãos? É por isso, por exemplo, que no final da primeira carta de João,
a gente vê um versículo bem pequenininho, uma frase bem pequenininha, que conclui a carta do apóstolo João, a primeira carta de João. Filhinhos, fugir da idolatria. Porque se tornar um idólatra é algo muito fácil. Se tornar um evangélico idólatra é mais fácil do que a gente imagina. É só a gente aceitar, crer em partes da Bíblia e desconhecer e não acreditar em outras. Você já é um idólatra. Pastor, eu não deixo de acreditar em determinadas partes. Pois é, pior, você nem conhece. Você tem que conhecer toda a Bíblia. Toda a Bíblia é a palavra de Deus, nada menos, nada mais. Então, idolatria é quando você acredita somente numa parte da verdade, como é o caso dos samaritanos, que a gente vai ver quando chegar no Evangelho de João, você der tempo. Os estatutos e os juízos, a lei, o mandamento, foi isso que o Senhor deu. E Ele vos escreveu: tereis cuidado de observar todos os dias, não temereis outros deuses. Versículo 38, da aliança que fiz convosco, não vos esquecereis, nem temereis outros deuses, mas ao Senhor vosso Deus temereis, e Ele vos livrará da mão de todos os vossos inimigos. Olha a semelhança com o nosso chamado evangelístico. Quando o Senhor fala sobre o ide, Ele diz o que? E eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. De que forma? Todo o poder me foi entregue no céu e na terra, e eu de maneira onipotente, onipresente estarei com vocês até a consumação dos séculos. Versículo 39. Mas ao Senhor vosso Deus temereis, e Ele vos livrará das mãos de todos os vossos inimigos. Todos os vossos inimigos. Não somente alguns, todos. Porém eles não deram ouvidos a isso. Não é muito fácil. É o que mais acontece hoje em dia. Não damos ouvidos a Deus. E a gente ouve lá no livro do Apocalipse. Olhe quanto tempo daqui até Apocalipse. Muito tempo de história. E lá em Apocalipse é o Espírito do Senhor falando mais uma vez: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Muito fácil o povo de Deus não dar ouvidos a Deus. E aí o que é que acontece? Seguinte: o jumento conhece, a vaca conhece, mas o meu povo não me conhece. E então o povo perece porque lhe falta conhecimento. Não, pastor, mas é pela fé. Pois é, a fé e conhecimento estão sempre ligados. Você não pode acreditar em algo que você não conhece. Por isso que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então, não deram ouvidos, versículo 40, antes procederam segundo o seu antigo costume. Que costume? Aquele que começou desde Jeroboão, o primeiro. Eles continuaram naquela desobediência. Assim estas nações temiam o Senhor. Só veio a piorar. Mas já havia começado antes. Eles tinham o nome de Israel. Eles aparentavam ser povo de Deus, mas eles já tinham deixado isso há muito tempo, quando eles romperam a aliança. Assim estas nações temiam o Senhor e serviam a Deus, e serviam as suas próprias imagens de escultura. Por isso que a gente vê um monte de igreja evangélica. Às vezes a pessoa não é evangélica, ela está sendo evangelizada, e ela vai e diz para você: mas vem cá, você está me dizendo uma coisa, tem um pessoal que já está dizendo outra. Vou dar um exemplo para vocês. Olha, acabou de sair um grupo lá da minha casa que diz que nós, na verdade, a igreja estava toda desviada durante milhares de anos, até que veio um novo evangélico na América, que agora está sendo espalhado pelo mundo. Como é o nome desse grupo? Os Mormons. Esse anjo Moroni apareceu para o líder deles, né, e deu um novo evangelho. Por isso que os Mormons, eles têm as novas escrituras do novo mundo, é alguma coisa assim, o título da Bíblia deles não é Bíblia não. Depois chega um outro grupo que diz: não, você quer ir para o céu, então você tem que guardar o sábado. Aí todo mundo pensa que é todo mundo evangélico aqui, né? Então, o que diz que o Moroni, que deu o evangelho novo, é evangélico. O que diz que tem que adorar o sábado, guardar o sábado, é evangélico.
Aí vem outro que diz, não, você tem que dar o dízimo para ir para o céu. Tem que pagar o pedágio. Só entra no céu pagando o pedágio. Então, cada um diz uma coisa. E você está me dizendo aqui que tem que me arrepender e crer em Cristo. Olha, eu estou achando os outros melhores. Porque é muito melhor guardar o sábado. E aí eu tenho os outros dias tudo para fazer o que eu quero. É muito melhor eu pagar uma taxa, ter garantia do céu e viver a vida que eu quiser. Por isso que a Fonte Nova estava lotada. É muito melhor eu acreditar nesse novo evangelho de um homem que teve dezenas de esposas e que teve uma vida completamente promíscua. O fundador dessa seita. Então é muito melhor acreditar nas heresias que ela fala. Mas você chega para pregar a verdade, já tem um monte de gente que diz que também é mensageiro da verdade. Olha o problema que a gente tem hoje. Naquela época também tinha, irmãos. Então, é muito parecido. Assim essas nações temiam o Senhor e serviam as suas próprias imagens de escultura. Parece que cada igreja evangélica decide no que quer acreditar. Está errado isso. Quem decide o que a gente deve acreditar é a Bíblia. Não é você. Então, como já aconteceu, pessoas chegaram e disseram assim, pastor, eu não sou muito de ler a Bíblia, eu conheço pouquíssimo a Bíblia, mas eu sou de oração. Como você pode orar se você não conhece o Deus que você diz orar? O que você pede a Ele? Eu peço que vem no meu coração. Você sabia que esse Deus disse que o seu coração é enganoso? Não, só se for o do outro, o meu não é não. Como o seu não é? O de todo mundo é. Está escrito nessa Bíblia que você diz que não tem relacionamento, mas tem relacionamento com o Deus da Bíblia por meio de uma suposta oração. Vê que isso não tem sentido, irmão. É como tem gente que às vezes chega na igreja. Foi um pastor recentemente ouviu uma exposição, ele contando essa experiência que ele teve. Chegou uma família na igreja. Só, pastor, a gente leu o Novo Testamento e a gente é crente. A gente agora quer uma igreja para frequentar. Aí o pastor disse, tá bom, vamos ver. Vocês leram o Novo Testamento? Lembram? Vocês se arrependeram do pecado? Arrependeu. E batizaram? Batizaram. Quem batizou vocês? Foi eu mesmo. Estava lendo o Novo Testamento, disse que era importante batizar, peguei uma água, me batizei primeiro, depois saí batizando minha família. Mas como assim? Pode isso? Pode qualquer coisa hoje. Você diz qualquer coisa e um monte de gente sai por aí dizendo aleluia. É algo assim muito triste o cenário evangélico hoje. É uma falta de conhecimento que beira a loucura do ponto de vista bíblico, o que as pessoas saem por aí falando. E as pessoas gostam de ouvir. Então, é assim que surgem os samaritanos. Os samaritanos são esse povo misturado. Eu não vou abrir lá, mas no livro de Neemias vai mostrar o que acontece. O que acontece? O povo de Judá, que também desobedece a Deus, tem o mesmo destino de Israel. Mas espera aí. Não é o mesmo destino. Pastor, é o mesmo ou não é? Não, não é. Porque Israel deixa de existir para sempre. Mas havia uma promessa feita com Judá. Então Judá, ele fica escravizado, porque ele também precisava ser disciplinado, mas ele recebe uma promessa de que ele voltaria a existir. E então, na época do rei Dario, eles voltam. E eles têm permissão de reconstruírem o seu reino. E é nessa época que tem um homem chamado Neemias. Neemias está muito triste, mas ele tinha um emprego bom, ele era copeiro do rei. A pessoa que ficava próxima do rei. E Neemias está triste porque ele diz, olha, meu povo está lá, a cidade está sem muro, está acabada, é a cidade de Deus. E o rei então fica compadecido e ele diz, Neemias, pode ir lá. Vai lá ajudar o seu povo a reconstruir. Deu até cartas para que Neemias pegasse os materiais necessários com os povos da região para reconstruir o templo, para reconstruir os muros da cidade. Quando Neemias chega lá, o pessoal de Samaria, que tem essa proximidade geográfica, diz, ei, a gente quer participar da reconstrução. Neemias diz, não pode, vocês não são
fiéis a Deus. Vocês têm um culto aí que é todo misturado, não pode. Aí o povo fica com raiva, faz fofoca e inclusive faz ameaças. E o tempo todo diz, olha, a gente vai vir e a gente vai atacar vocês. Por isso que lá em Neemias tem uma passagem que é a espada e a espátula. A espátula seria o que a gente chama de colher de pedreiro, né? Porque o povo está construindo o muro, mas havia o tempo todo o receio de serem atacados pelos samaritanos. E aí Neemias diz, ó, vai ter que construir um muro e vai ter que guerrear se o negócio vir para cá. Mas como é esse negócio? O negócio significa com a espada numa mão e a outra colher de pedreiro. Então você está achando que ser evangélico é fácil, meu filho? Não. Então é assim que acontece. Por isso essa desunião aumenta mais ainda. E agora a gente pode chegar, eu não vou falar, vocês sabem pelo horário, eu vou falar tudo hoje. Mas vamos lá para o Evangelho de João, capítulo 4, porque vai ser Jesus chegando lá em Samaria. Então antes de Filipe chegar, Jesus já tinha chegado. Anos antes do evangelista, né, que foi primeiro conhecido como diácono, Filipe, depois evangelista, Filipe, é a mesma pessoa, né? Então aqui no Evangelho de João, capítulo 4, nós vamos ver Jesus evangelizando em Samaria. E quem é que ele evangeliza primeiro, que é para poder chocar todo mundo? Uma mulher. E quando você vai conhecer o tipo de mulher, você fica mais assustado ainda. Mas olha que coisa, antes da gente ler o capítulo 4, eu tenho que explicar o que vocês já sabem. Porque aqui é todo mundo estudioso da Bíblia, se bobear sabe mais do que eu. Vocês sabem que a Bíblia não foi escrita dividida em capítulos e versículos, amém? Isso só veio ocorrer muito tempo depois. Então ela foi escrita como uma narrativa só. A gente, os organizadores, né, antes da gente, que acharam por bem dividir para que no estudo a gente pudesse absorver melhor o conhecimento. Isso é bom e ao mesmo tempo a gente tem que tomar cuidado para que a gente não venha desconectar o que está conectado. Então a gente separar uma parte e dizer, não, é isso aqui, sem entender porque é isso aqui que veio daqui, que está ligado com aqui. Então é preciso a gente ter essa visão sistêmica dos livros que a gente lê na Bíblia. Aqui no capítulo 4, antes do capítulo 4, tem o versículo 31 ao versículo 36 do capítulo 3. E eles são extremamente importantes para a gente entender a narrativa do evangelismo de Jesus para com a mulher samaritana. Jesus está na Judeia, onde ficava Jerusalém. É onde ficava a nata religiosa do povo judeu. Pessoal que se dizia crente, morava lá, todo mundo crente. E quando esse pessoal que era crente precisava ir para Galileia, eles nem passavam por Samaria. E fica no meio, irmão. Se você tiver curiosidade, pegar um mapa, muitas Bíblias têm mapa, né, daquela época, mas eu vou facilitar a sua vida. É como se a Judeia estivesse aqui está a Galileia, e aqui, esse meinho aqui é o que? É Samaria. Então o caminho mais perto seria vir por aqui. Mas o povo dizia, não, Samaria não. Samaria é só pecado, não vale nada, aquele povo não vale nada. Então eles iam bem pela cantinho aqui, ó, e faziam isso aqui, contornavam para não se misturar com os samaritanos. Jesus não teve esse cuidado não, ele foi e desceu mesmo, passou pelo meio dos samaritanos e ainda evangelizou uma aldeia lá, né? Então, cristão e preconceito não podem ser usados em uma mesma frase. Porque se você é preconceituoso, você não pode ser cristão. O cristão não tem preconceitos, ele tem conceitos bíblicos. Então a gente não julga uma pessoa sem conhecê-la. A gente não julga uma pessoa pela aparência, pelo time que ela torce, pela vertente política, não. A gente prega o evangelho a toda criatura. Então tome cuidado, porque vivemos em um mundo extremamente preconceituoso. Alguns preconceitos já foram vistos e criminalizados, outros ainda subsistem e as pessoas nem percebem, infelizmente. Versículo 31 do capítulo 3. Quem vem das alturas certamente está acima de todos.
Perceba a frase, ele está acima de todos. Ele não está só acima dos judeus. Ele veio para eles, mas não receberam. Ele está acima de todos. Ele veio para ser salvador de pessoas de todos os povos, línguas e nações. Então, aqui ele diz, quem vem da terra é terreno. E fala da terra, quem veio do céu está acima de todos. Olha a repetição. E testifica, versículo 32, o que tem visto e ouvido. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Esse é o relatório de Jesus depois de evangelizar na Judéia. Muito parecido com o que a gente está vendo em Atos. Os discípulos ficaram lá, né? Jerusalém, Judéia, teve aquele... 3.000 creram, 5.000, outras pessoas foram acrescentadas dia a dia, mas chegou um momento que os judeus, que já tinham ouvido o Evangelho, rejeitado o Evangelho, ficaram com ódio do Evangelho e começaram a perseguir os crentes. E aí eles foram para outras regiões, para cumprir o que Jesus havia dito. Vocês não vão pregar só na Judéia, vocês vão pregar também em Samaria e até os confins da terra. Então, essa é a vontade de Cristo. E essa vontade agora está se cumprindo. E um instrumento que Deus está usando para impulsionar o seu povo fiel é a perseguição. E a gente já falou sobre os benefícios da perseguição na noite de ontem. Quem tiver dúvida, vê a gravação no YouTube ou no Facebook. Versículo 32, e testifica, versículo 33, quem todavia lhe aceita o testemunho, por sua vez certifica que Deus é verdadeiro. O testemunho de quem, irmãos? De Cristo. Quando você olha para Cristo e vê nele o seu Salvador, você então foi salvo pela verdade. Essa é uma evidência. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, versículo 34, pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá espírito por medida. E por que isso é tão importante? Olha, grande parte dos estudiosos da Bíblia, mais precisamente os estudiosos do Novo Testamento, eles corretamente costumam dizer que é Atos dos Apóstolos pelo poder do Espírito Santo. Porque a figura central que está por trás de tudo que é feito em Atos é o Espírito Santo. Foi o que aconteceu lá no capítulo 2, descida do Espírito Santo. Quando Estevão prega, ele está cheio do Espírito Santo. O que vai acontecer aqui em Atos 8? As pessoas vão ser cheias do Espírito Santo em Samaria também. Então, sempre tem esse papel. Não acontece conversão sem o poder do Espírito Santo. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente tem uma mania de achar que a gente tem poder. Que se a gente conseguir convencer, se a gente tiver argumentos, bons argumentos, a gente vai trazer as pessoas para o nosso lado. Mas se alguém estiver do seu lado, essa pessoa está do lado errado. Nós temos que estar do lado de Jesus. Se você tem um lado que é seu, está errado isso. A gente está do lado de Cristo. A gente está tão do lado de Cristo que a gente é considerado corpo de Cristo. Mais perto que isso impossível. Então, essa ideia de você trazer pessoas para a sua linha de raciocínio é muito perigosa. Porque se ela não é bíblica, você é um idólatra que está incentivando pessoas à idolatria, usando da Bíblia e de argumentação evangélica para isso. E Jesus não se alegra muito com essas coisas não, pelo contrário, Quem estudar o Novo Testamento vai ver que a punição para isso é severa. Pois o enviado de Deus fala as palavras de Deus, versículo 34, porque Deus não dá espírito por medida, Ele quer que você seja cheio do Espírito Santo. Então a questão, irmãos, se você tem o Espírito Santo, eu tenho que perguntar para vocês se vocês têm vivido uma vida cheia do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo.
É preciso que você tenha a noção que mais importante do que alimentar o seu corpo é alimentar a sua alma. Versículo 35, para a gente concluir essa parte. O Pai ama o Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Percebe que aqueles que se dizem testemunhas de Jeová e colocam Cristo como um Deus menor, essas pessoas não conhecem a Deus? Porque só pode conhecer o Pai quem tem o Filho. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. E esse é o problema central do evangelismo moderno. O evangelismo moderno, irmãos, ele faz questão de adoçar algo que deveria ser salgado. Então, por exemplo, irmão, quem gosta de feijão aqui? Oh, Deus. Eu tenho certeza que pelo menos uma pessoa gosta muito de feijão aqui. Mas eu tenho certeza também que ele não gosta o suficiente para comer um feijão doce. Porque feijão não é doce. Feijão gostoso, ele tem um tempero que puxa para o salgado. Não é isso mesmo? Você não pode salgar demais. Mas diferente da pipoca. Pipoca, você come a pipoca salgada e tem a pipoca também o quê? Doce. Mas feijão, tem feijão doce, irmãos? Não, feijão doce pode até ter, mas não tem sentido. Feijão é para ser salgado. O Evangelho é o sal da terra. Então você não tem que colocar doce no Evangelho. Não, pastor, mas é para que as pessoas aceitem melhor. Mas elas não vão aceitar. E se aceitar, é milagre. Deixa o milagre acontecer. E se ele não acontecer, glória a Deus por isso também. O que a gente não pode fazer é fingir um milagre. Porque aí é estelionatário espiritual. É um crime. Você não pode jamais querer fazer algo que é exclusivo de Deus. Salvação é somente para os regenerados. Não é para quem levanta a mão e pisca o olho. Não é nem para quem se batiza. É para quem nasce de novo. Você pode passar a vida inteira em uma igreja evangélica bíblica sem ser salvo. Você não nasceu de novo. Então, por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Você tem a vida eterna. Já começou aqui. De maneira que, quando você chegar no céu, você não vai chegar lá no céu, vamos imaginar, a pessoa vai para o céu com 80 anos. Aí chega lá no céu e diz, não, a partir de agora eu amo aqui no céu. Não. É a continuação da sua vida aqui na terra. Você já começou a sua vida no céu andando com Cristo aqui na terra. Senão a sua vida no céu nem vai começar. Por isso que quando a gente lê em Romanos, às vezes a gente não entende a maneira de Paulo falar sobre isso. Paulo diz, aos que justificou, o que ele faz? Glorificou. Mas quem aqui está andando glorificado? Ninguém. Mas a ideia é que, na visão de Deus, todos nós já estamos glorificados. Por quê? Porque esse elo que liga a justificação e a glorificação, ele jamais se romperá. Ninguém jamais será justificado e deixará de ir para o céu. Por isso que Paulo fala dessa maneira tão assertiva, tão confiante. Então aqui no capítulo 3, ele diz, todavia, o que se mantém rebelde contra o Filho, rebelde, existe a rebeldia aberta, existe a rebeldia encoberta. É rebeldia do mesmo jeito. Tem gente que diz, não, eu não aceito. Vou dar um exemplo. Alexandre o Latoeiro. O que Paulo diz sobre ele em 2 Timóteo 4? Timóteo, cuidado com ele, porque ele resistiu fortemente às nossas palavras. Então esse é o rebelde aberto. Ele mostra que não quer nada. Mas a gente tem um rebelde encoberto. Quem é o exemplo? Demas. Paulo andou anos com Demas, achando que Demas era fiel. Inclusive, por isso é importante se você ler. Vamos imaginar uma pessoa que leu Colossenses,
Filemon, mas assim, eu nunca li 2 de Timóteo, porque nunca deu. Eu, sempre que eu queria ler 2 de Timóteo, se alguma coisa, eu passava. E eu já li, pastor, os 26 livros do Novo Testamento, são 27. Eu já li os 26 livros do Novo Testamento, mas sempre falta 2 de Timóteo. Não sei o que é. Eu vou marcando assim a minha leitura, aí eu vou aos evangelhos, aí eu vou às cartas, Atos, as cartas, mas não sei o que é. Fica 2 Timóteo, eu não consigo ler. Eu leio até 1 Timóteo, ali tipo, mas 2 Timóteo eu passo direto. Aí essa pessoa que nunca leu 2 de Timóteo, ela diz: rapaz, um dia lá no céu eu quero conhecer Demas. Porque Demas é gente boa demais. Paulo diz que Demas e Lucas, eles são cooperadores. Então Lucas é gente boa. Lucas é tão gente boa que é o único. E vocês sabem que ninguém é bom. Quando eu falo gente boa, é no sentido de alguém que foi alcançado pela graça de Deus. Então, Lucas é tão assim, né, amado por Deus, que Deus concedeu a ele um privilégio. Que privilégio? É o único gentil que escreveu livros que estão na Bíblia. Dos 66 livros na Bíblia, 64 foram escritos somente por judeus, inclusive no Novo Testamento. O único gentil que escreveu 2 livros na Bíblia foi Lucas. É justamente Atos e o Evangelho segundo Lucas. E nessas cartas o apóstolo Paulo diz: Lucas e Demas são meus operadores. Então a pessoa diz: não, Lucas e Demas, meu espírito, são crentes. Eu disse: irmão, você nunca leu 2 de Timóteo? Não, foi que teve. O que foi que eu perdi? Demas nunca foi crente. Não pode ser. Não pode, não está lá. Nunca foi. Por isso que Paulo tem que dizer: ele amava o mundo. E aí é tão importante você ler toda a Bíblia, porque se você pega somente, se você entende a Bíblia e você só lê lá 2 de Timóteo, você tem uma visão da Bíblia já sistemática da Bíblia, você entende que a pessoa não pode amar o mundo e Deus ao mesmo tempo. Mas lendo mais especificamente 1 de João, está lá escrito, né? Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, pode Demas ter sido um crente um dia e depois deixou de ser? Não, não pode. Porque uma vez que a pessoa é regenerada, é definitivo. Agora, o que pode, e acontece muito, é pessoas que aparentam ser, mas não são. E aí depois se percebe que não são. Algumas só vão perceber isso lá no dia do juízo. Outras, como Demas, dá para perceber aqui ainda na terra. Então, por isso que eu estou dizendo para vocês, o cuidado que a gente tem que ter. Não, quem se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida. Não verá a vida. E o contexto aqui é de João 3. É em João 3 que Jesus começa esse capítulo conversando com quem? O Nicodemos. E o que é que ele diz a Nicodemos? Quem não nascer de novo não pode ver. Primeiro ele diz: não pode ver o reino de Deus. E depois ele diz: não pode entrar no reino de Deus. Porque para ver, para entrar, você tem que ver. Então quem é rebelde, quem se mantém rebelde. Por que a palavra mantém? Porque todos somos rebeldes. Existem rebeldes arrependidos que hoje se tornaram pessoas fiéis, e rebeldes que continuam em rebeldia. E eu já expliquei para vocês a rebeldia aberta e a rebeldia encoberta. Cuidado. E se analise à luz disso. Rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então como é que eu posso evangelizar por aí e dizer: Jesus te ama? Eu posso dizer isso? Pode, porque está escrito em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira. Primeiro que não foi Jesus, foi Deus, não está escrito lá? Deus amou o mundo de tal maneira que deu a vida do seu Filho primogênito. Pronto, isso mesmo. Para que todo aquele que nele crê não pereça. Percebeu? É para todo mundo? Não, é para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Até se a gente pegasse só esse versículo isolado, como essas pessoas fazem maldosamente.
No próprio versículo isolado, já dá para ver que está errado, irmãos. Jesus te ama, toma um coração aqui. E eu vou falar com vocês aqui rapidamente, porque não vai dar tempo de falar da mulher samaritana. Mas se Deus permitir, eu estiver vivo sexta-feira, a gente vai falar sobre isso. A gente tem que conversar muito sobre evangelismo, porque não é opcional. A gente tem que evangelizar e tem que ser da forma certa. Mas eu gostei da abordagem que foi feita por um estudioso da Bíblia, como pregar o falso evangelho, 5 passos fáceis. E você vai ver porque o falso evangelho cresce tanto. Porque é fácil. Porque qualquer pastor em qualquer esquina começa a pregar uma mentira e de repente a igreja cresce. Mas se você se propor a pregar a verdade, você corre o risco de pregar 40 anos e não ver uma única conversão. A minha situação não é nem tão ruim assim, viu, irmãos? Tem gente que prega mais tempo e não tem nenhuma conversão. E o problema não está na quem prega. Não, é isso mesmo. A maioria não vai crer. Ah, mas tem gente que crê. Crê na mentira. Mas se for a verdade, sempre vai ser difícil. Como eu disse a vocês, acreditar na verdade é milagre. Nós somos tendentes a amar a mentira, qualquer tipo dela. Principalmente no sentido religioso. Então, como se prega o falso evangelho? Porque eu só estou falando isso, pastor, para ver se você está sendo enganado em algum lugar. Aqui eu sei que você não está. Mas de repente... Primeiro passo, começa com a pessoa. Nutrindo no seu interior, prepare-se a si mesmo. Você tem capacidade de fazer isso. Não, ninguém tem capacidade aqui para evangelizar. Nós somos capacitados à medida que estamos cumprindo a missão do Senhor. Nenhum seminário teológico, nenhum diploma de mestrado e doutorado em teologia capacita você. Curso de missões não capacita você. Nós somos capacitados no caminho. Dia a dia nós somos capacitados. Mas eu tenho 40 anos de experiência. Pois é, no 41º ano vai ser tudo novo para você. Ou vão ser novos desafios até o seu último dia. Mas o falso evangelho começa dizendo: eu sou capacitado. Deus está na minha vida. E são várias as argumentações para justificar isso. Sejam elas de cunho intelectual, demonstrando por algum tipo de diploma, livros escritos, seja ela de cunho espiritual. Eu estou 40 dias jejuando. Aí se a pessoa está 40 dias jejuando, minha barriga está desse tamanho, você tem alguma coisa errada. Então é vento que está aí dentro. E a pessoa 40 dias jejuando, ele pode até não querer perder peso, mas vai perder. Então, mas tem tanto mentiroso. É uma coisa assustadora. Subir no monte, o Espírito Santo apareceu para... O Espírito Santo apareceu? Como assim? O Espírito Santo não apareceu para ninguém. Apareceu para você. A manifestação de Deus é na pessoa de Cristo. Não, o Espírito Santo apareceu para mim. Bateu um mau papo comigo. O Espírito Santo bateu papo com você. Como foi isso? E o pessoal acredita. Eu sou capacitado. Segundo passo do falso evangelho. Essa é o que o pessoal mais gosta. Mostre somente as partes de Deus que agrada. Então a gente sai, a gente nem pega uma Bíblia, a gente vai numa dessas lojas que vende produto evangélico e compra um negócio chamado caixinha de promessas. Eu não sei se ainda existe, porque eu parei de frequentar esses lugares há muitos anos. Isso foi livramento de Deus. Então você vai, na época que eu frequentava esses lugares, tinha a chamada Bíblia de promessa, que ela vem marcada. Existe ainda? Ela vem marcada os versículos que é promessa. Aqui promessa é sempre no sentido de bênção, né? Nunca é no sentido de que Deus vai pegar você e vai partir você no meio, né? Então, por exemplo, esse versículo que eu li com vocês não estaria marcado. A ira de Deus está sobre os filhos da desobediência. Não está marcado, esse não marca. Mas diz: o Senhor meu pastor, nada me faltará. Esse marca. Pode marcar. A Bíblia é um esconderijo do Altíssimo. Marca também. Não vai faltar comida para crente. Marca esse. Todo que tiver não falta comida para crente, marca.
O crente vai ser rico, Deus vai fazer poderoso. Marca esses também. Então você sai por aí escolhendo. O falso evangelho faz isso, faz muito bem. Se é uma coisa que os falsos mestres fazem bem, é o mal. Eles são falsos mestres. Eles são mestres naquilo que é falso. E a melhor forma de adulteração é a adulteração que se parece com o verdadeiro. É como tem gente, eu não sei se existe ainda, mas em Feira de Santana existe um lugar chamado Feiraguai. É adulterado até no nome. Por quê? Porque o lugar que é conhecido por ter coisas falsificadas era o Paraguai. E aí antigamente o pessoal ia no Paraguai comprar as coisas falsificadas, né? Tênis, camisa, e aí vendia, chamavam de muambeiro na minha época, que eu era menor, né? Tinha uns ônibus fretados, o pessoal ia lá no Paraguai, comprava as coisas e vinha e vendia aqui no Brasil, né? Agora não, agora tem o Feiraguai. Você vai comprar uma blusa lá do jacaré, meu filho, o jacaré, você não sabe se é uma cobra, você não sabe se o jacaré é um lagarto, você não sabe se o jacaré é um dragão que tem asa, mas tá lá, é jacaré. Acredita quem quiser, você compra, né? Tem os tênis da Nike, é cada Nike, meu filho, pisou no chiclete, o solado fica, mas está escrito Nike, você compra. Então tem que ser parecido. Se não for Nike, você não compra. Vamos imaginar um tênis de couro, bem feito, costurado. Aí chega o adolescente que gosta dessas coisas, né? Ah, pai, não tem Nike escrito. Aí você pega um dessas falsificações de R$20, mostra no adolescente, só porque tem Nike escrito. Meu pai, cadê Nike? Porque a pessoa gosta daquela marca. Por quê? Porque o ator famoso usa, porque o jogador famoso usa. Então tem que ser Nike. O falso evangelho é a mesma coisa. Tem que ser parecido com o verdadeiro. Aí chega às vezes a pessoa aqui e diz: pastor, você está dizendo que essa igreja aqui pega o verdadeiro evangelho? Mas eu estou ouvindo de um ali que tem realmente umas coisas estranhas, mas o pastor também estava com a Bíblia na mão. Eu digo: meu filho, se a igreja evangélica iria estar com o Corão, né? Claro que ele tem uma Bíblia na mão, mas com certeza ele não está pregando a verdade para você. Então, o falso evangelho, ele faz isso. Ele mostra somente algumas partes, para que você permaneça enganado. Você permaneça achando que Deus está lhe aprovando, quando na verdade você está reprovado. Achando que Deus está amando o que você faz, quando na verdade Ele está abominando o seu comportamento. E você nem sabia. Eu tenho que adiantar a coisa do... Terceiro passo: barganhe com as pessoas. Mostre que Deus está em liquidação. Então, ofereça para as pessoas motivos para elas virem a Deus. Vem cá, meu irmão, qual é o problema na sua vida? O problema na minha vida é de casamento. Venha, Deus conserta casamento. Aleluia! Não, meu problema de vida é que eu tenho uma saúde, minha saúde é muito frágil, toda hora eu tenho que ir para médico, o médico do SUS é horrível. Eu preciso que minha saúde melhore. Venha para Jesus, Ele cura. Não, meu problema é financeiro. E esse daí muita gente se identifica. Eu preciso de mais, né, dinheiro para pagar minhas contas. Venha, Jesus dá dinheiro. Jesus bota você como líder. Ele faz você se sentar entre os príncipes. Aleluias. E a pessoa gosta. É como se Jesus estivesse barganhando. É assim que funciona o evangelho da prosperidade. Por isso eles dizem: você tem que dar 1000, porque lá na frente Jesus vai te dar 100.000. É uma barganha. Já me disseram isso, que em determinadas igrejas a pessoa começa pedindo 1000 e termina dizendo: a moeda que você tiver na bolsa. Porque a mentalidade do falso mestre eu vou pedir lá em cima, né? Mas se eu pegar R$1 de 1000 pessoas, é R$1.000. Então já dá um caldo. Já paga pelo menos a gasolina do meu carro de R$400.000. Porque falso mestre só tem carro daí para cima. Já paga o combustível, uma parte do combustível do meu jatinho. Então ele começa pedindo 1000.
Depois ele diz, você tem R$1, então dê. E aí ainda dá o exemplo da oferta da viúva. E você acha que Jesus está muito feliz com o que o falso mestre está fazendo. Eu não queria estar na pele dele, irmão. Então as pessoas que fazem isso, elas estão correndo perigo, por isso não faça isso. Não saia por aí dizendo que Jesus está barganhando. Jesus vai salvar o seu casamento? Não sei. Por que você está tão preocupado com o seu casamento? Você devia estar preocupado com a sua salvação. Como é que você sabe que sua mulher vai para o céu? Ou seu marido vai para o céu? Você não sabe. Por que você está tão preocupado com isso? Você tem que estar preocupado se você vai para o céu. Depois você se ocupa em apresentar o evangelho para outros. Meu filho está nas drogas. Jesus tem que tirar meus filhos da droga. Você está indo para o inferno, está preocupado com seu filho que está nas drogas? Vocês dois vão se encontrar no mesmo lugar daqui a pouco. Então é preciso que a gente tenha uma forte convicção do que a gente crê, senão daqui a pouco a gente está barganhando o evangelho igual o falso mestre, igual o falso crente. Porque nós somos pessoas emotivas. Ô irmão, eu falo isso porque eu sou emotivo. Pode até não parecer, mas eu sou. Então, quantas vezes você vai orar por alguém te pede oração por um ente querido que está no hospital em estado grave? Ô pastor, olha aí, para ver se o Senhor tira meu ente querido, meu conhecido, daquele estado grave. Isso não é o principal. O principal é orar para que aquela pessoa, se for os últimos momentos dela, que ela tenha experiência com o Senhor e seja salva. E não é o piscar o olho e eu batizar uma pessoa porque piscou o olho e achar que está indo para o céu. Tem nada a ver, a pessoa tem que ser regenerada. Tem que entender o evangelho. Então, esse barateamento do evangelho é a melhor forma de você levar alguém para o inferno e você mesmo para lá. Não está em liquidação o evangelho. Não divide em 10 vezes sem juros. Não. Ou você crê ou não crê. Eu vou renunciando. Não. Renuncia a tudo. Ou renuncia a tudo de uma vez ou não renuncia a nada. Não, eu já fiz um acordo com Deus. Eu estou renunciando em 10 vezes. Eu vou renunciar um pouquinho esse ano, um pouquinho ano que vem, um pouquinho no outro. Você não está... Não é com o Deus da Bíblia que você fez essa aliança. Mas é assim que o evangelho é apresentado hoje. Para você ter ideia, a igreja que me desevangelizou, e o poder de Deus é tão grande que me tirou de lá. O pastor dizia, vamos jejuar de Coca-Cola. Jejuar de Coca-Cola? Como é que é isso? Não, é para aqueles que gostam muito de Coca-Cola. Aí eles deixam de tomar Coca-Cola por um período para Deus se alegrar com eles e dar algum tipo de presente para eles. Isso não é jejum. Jejum é abstinência total de alimento. Vamos jejuar de chocolate. Jejuar de chocolate. Não tem isso. Todos nós iremos fazer o jejum de Daniel. O seu nome é Daniel? Nem se seu nome fosse Daniela. Nem se fosse Daniel. Você não está na Babilônia. Não, mas a Babilônia da gente hoje em dia. Meu filho, não vai nesse caminho. O jejum de Daniel foi para ele. Então as pessoas gostam de usar de elementos bíblicos e mistificá-los. E não é para a gente se admirar disso. Porque se lembra daquela serpente que Deus mandou Moisés fazer? Para que o povo que fosse picado não morresse? Passou um tempo, Moisés morreu, Josué morreu, o povo pegou aquela serpente e fez dela um ídolo. Deu até nome, Neustan. Imagine. Começou a adorar a serpente. A ponto de uma pessoa fiel vir e destruí-la. Porque ela estava servindo para a idolatria. Mas foi para a idolatria que Deus mandou fazê-la? Não. Ela prefigurava até Cristo. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. É aquela serpente. Mas isso é outro assunto. Deixa eu adiantar. Quarto. Mostre para as pessoas que elas vão receber muitos benefícios se ela aceitar Jesus. Então não é só a barganha, vai além, né? Então é como se você dissesse assim: olha, Jesus não vai só salvar o seu casamento, ele vai fazer muito mais, ele vai te dar um amante.
Jesus não só vai fazer você ter dinheiro para pagar suas contas, vai tornar você um milionário. Dê uma chance para Ele fazer da sua vida um paraíso aqui na terra. É assim que se prega, irmão. Aí é assim que se prega. Se você ainda não teve a oportunidade de ouvir, é livramento. Então as pessoas sempre elas usam porque elas sabem que o coração humano gira em torno disso. O ser humano, ele tem uma natureza de buscar a satisfação nas coisas criadas e não no Criador. Deixa eu mostrar um exemplo para você. Deus criou Adão, sim ou não? E depois de Adão, Deus tirou um pedaço da parte de Adão, a costela, e fez Eva. Quem foi que comeu do fruto? Eva. Adão podia não comer, amar a Deus e não comer do fruto e interceder por sua esposa. Mas qual foi a postura de Adão? Ele amou mais a Eva do que a Deus e comeu do fruto como ela para ficar junto com ela. Pastor, mas eu nunca percebi isso. Não percebeu porque você não leu direito, porque está lá no texto. A conversa dela com a serpente foi com a serpente, depois ela veio e me trouxe. Ela já tinha mordido. Ele podia dizer, não vou fazer isso. E a responsabilidade maior era dele ou dela? Dele. Mas ele amou mais o que Deus criou, Eva, do que o Deus criador dele mesmo. Por isso que a sentença dele foi maior. Adão, é por sua causa que o mundo será amaldiçoado. Então, é importante que a gente entenda, nada nesse mundo substitui a presença de Deus. Não importa. A melhor coisa do mundo é família. Não é, não. Nem passa perto. A melhor coisa do mundo é a plenitude no Espírito Santo. Você pode estar numa prisão. Você pode ver o assassinato dos seus filhos e ainda assim continuar cheio de amor. Por quê? Porque Cristo faz isso. Você pode ter amizade e evangelizar o assassino do seu pai. A gente sabe a história do filho de Tim Elliott. Quem é que faz isso? Deus. Então, hoje a gente percebe que a igreja evangélica nem esconde o movimento evangélico. Não vou chamar de igreja evangélica não, porque a igreja de Deus é santa. Mas o movimento evangélico nem esconde. É o culto da família. É traga a sua família. Traga os seus amigos. Vem cá, meu filho, isso aqui é um clube? Não, isso não é um clube. Isso é uma igreja. Você está aqui para ser santo. Para se santificar mais ainda. A pregação tem que ser para nossa santificação e edificação. E não para satisfação de convidados ímpios. Cuidado. Eu tenho que concluir, porque o horário já se agigantou. Quinto passo e último. Faça uma oração com a pessoa, force ela a repetir algumas palavras e diga que essas palavras vão mudar a vida dela. Não é assim que as pessoas fazem? Olha, você vai orar comigo aqui, viu? Tudo que eu falar você repete e a partir de agora a sua vida muda. Onde é que você vê isso na Bíblia? Nenhum lugar. Nenhum lugar tem nem perto de nenhum. Eu desafio você a ler a Bíblia toda e achar alguma parte que tem algo parecido com isso. Nenhum. Repita essa oração, ela vai mudar a sua vida. Como assim? Pode ser meia-noite, pode ser meio-dia, pode ser 1 da manhã, pode ser 1 da tarde, pode ser a oração que bota um copo de água em cima da geladeira e depois bebe. Irmão, não vai mudar em nada a sua vida, a não ser para pior. Porque aquele que tapa os seus ouvidos para a lei de Deus, até a sua oração é abominável. Olha, faça essa oração aqui comigo. A partir de agora, a sua empresa não é mais sua empresa, é a empresa sua e de Deus. E agora, nem os impostos vão te pegar mais. Aleluia! Vai vir algum governador, vai vir algum auditor fiscal e vai dizer, olha, você não vai pagar mais nada. Tributo zero para você. E Deus vai mandar milhares de clientes da noite para o dia e você se tornar um milionário. Aleluia!
É só repetir essa oração comigo. E depois ainda tem gente que fala mal dos católicos por causa da Ave Maria. Irmãos, olha, a Ave Maria, a segunda parte, é herética, muito herética. Mas, irmãos, eu ouso a dizer que as orações do movimento evangélico, essas orações fraudulentas que sentenciam que a pessoa estaria salva por repeti-las, estão fazendo um papel muito pior do que as Ave Marias. Imagina uma pessoa repetir uma frase e sair achando que está salvo. Mas como assim? É como alguém que ouve e diz assim: você acredita que pode voar? Então você voará. A pessoa diz: rapaz, então eu vou voar. Vou pegar um avião. Abra a porta aqui, piloto, eu vou pular. Por quê? Porque me disseram lá embaixo que se eu acreditar que eu posso voar, eu vou. Rapaz, leve pelo menos um paraquedas. Porque se você não voar, não estiver perto do chão, você abre. Não, eu tenho que ter fé. Eu sou cabo macho. Diz que é para pular do avião, eu pulo. Jesus não pulou do cenáculo. Jesus! Quando o diabo diz: lance-te daqui para cima, porque dará ordem aos teus anjos, para que nenhum dos seus ossos se quebre. Jesus disse: que eu não é Satanás? Para cima de mim, Satanás. Eu não vou fazer isso não. Não tentarás o Senhor teu Deus. Aí, não, a sua palavra tem poder. A sua? Nenhum, meu filho. Se tiver, é só para te condenar. Já falei sobre isso. Mas para produzir benefício? Não, de jeito nenhum. Eu determino que essa doença vai embora. Vai achando. Não vá no médico não, que você vai ver o que é bom. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Só para a gente concluir. Aqui é como se fosse a cereja do bolo. Não é um ponto a mais, não. Mas você faz... Existem outras afirmações, eu peguei essas aqui só para que a gente tenha um entendimento de como o errado parece certo no ouvido de muitos. No final, você apresentou todas essas mentiras, usando versículos bíblicos distorcidos. Você ainda diz para a pessoa: agora você é salvo. Aí a pessoa diz: então se eu morrer agora eu vou para o céu. Vai. Aí a pessoa morre e vai para o inferno. Mas como assim? A pessoa me disse que eu ia para o céu, o que eu estou fazendo aqui? E você acreditou nela? Fique tranquilo, daqui a pouco ela chega. Está vendo aquela parte mais quente ali do inferno? Estou vendo, pois é para ela, quando ela chegar. Então, cuidado. Evangelismo não é trazer pessoas para a igreja e tentar de todas as formas. Quando o apóstolo Paulo disse: eu fiz de tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns, o apóstolo Paulo não está falando de falso evangelho. O apóstolo Paulo está falando de renunciar a si mesmo, para que outras pessoas possam ver a verdade. Abrir mão dos seus próprios interesses, para que outras pessoas possam ver a verdade. E não abrir mão da verdade, para que pessoas pensem que estão salvas quando estão condenadas. Por isso que evangelismo começa sabendo o que não é evangelismo. Porque é o que mais se faz aí fora. É isso que você vê em todo programa de televisão. Todo programa de televisão. Até dessas igrejas ditas reformadas que dizem acreditar em tudo que eu preguei aqui para vocês. É regeneração? É regeneração. É novo nascimento? É novo nascimento. Mas você assiste o programa na televisão desses reformados e você diz: como é que é isso? É carnê, é boleto. Agora tem até negócio de associar, pagar R$14,90 por mês. Isso é o que, rapaz? Desde quando isso tem a ver alguma coisa com o evangelho? Isso tem alguma coisa a ver com... Quando a pessoa diz: eu preciso do seu dinheiro para fazer produtos melhores para evangelizar. E desde quando o evangelho é um produto? E desde quando um vídeo tem que ser bonito para alguém conhecer a Cristo? E desde quando o microfone tem que ser de última geração? A câmera que filma tem que ser de última geração. Por que isso? Não, o evangelho tem que ser de primeira geração. Aquela primeira, senão não é evangelho. Eu preciso do seu dinheiro para fazer algo melhor para Deus. Para Deus não é não.
Pare de ser sem vergonha e diga que é para você. Então, cuidado. Existe um falso mestre e um falso crente. Olha o que eu vou dizer. Sei que vai assustar a maioria de vocês, mas é bom, né? Existe um falso mestre, um falso crente dentro de cada um de nós, esperando para sair. Se você é um crente verdadeiro, significa que ele está preso lá dentro, mas ele está esperando para sair. Basta você deixar o seu coração falar mais alto. Você sabe que é assim. Chega uma pessoa que você gosta, chega uma pessoa que você tem afinidade, chega alguém que passa por um momento difícil e que você fica sensibilizado com aquilo e você é tentado a baratear o Evangelho para que aquela pessoa tenha algum tipo de consolo. Como você pode consolar a pessoa na mentira? É como se você soubesse que a pessoa vai morrer e dissesse para aquela pessoa: não, você não vai morrer, eu tenho uma cura para você. Aí você pega um soro e dá uma injeção na pessoa de soro e diz: pode ir para casa que você está curado. Você não está curado, a pessoa vai morrer. E o pior, ela não vai ter nenhuma oportunidade de receber um tratamento. Por quê? Porque você mentiu para ela, dizendo que ela foi curada, tem uma injeção falsa nela. A gente não viu isso na época do Covid? Gente que estava recebendo injeção de vento para que outras pessoas que não estavam na fila fossem vacinadas. É mais ou menos assim. Por isso, não queira ser mais misericordioso que Deus, você não é. Não queira apresentar para a pessoa um consolo na situação difícil que ela está passando, sem mostrar para ela que aquela situação difícil não é tão difícil quanto a situação que ela vai enfrentar lá na frente. O juízo. Tem que se falar a verdade. É por isso que muitos retrocedem, é por isso que muitos abandonam a pregação, porque não aguentam. Pastor, eu não quero ser portador de más notícias. Mas você não é chamado para más notícias, você é chamado para pregar boas notícias. Não é o que significa evangelho? Não, pastor, mas é uma notícia muito ruim. A maioria das pessoas vai ser salva, vai ser condenada. Mas tem gente que vai ser salva. Você devia estar alegre por elas. E principalmente você devia estar alegre, porque Jesus fica feliz quando você é fiel a Ele e não as pessoas. E o mais interessante, irmãos, é que muitas vezes essa pessoa, eu falo isso por experiência própria, viu? Já errei muito no passado. Essa pessoa que você às vezes deixou de pregar o verdadeiro evangelho para consolar, né, apresentando um evangelho mais doce, adocicado, essa pessoa depois vai para o mundo e faz coisas assim assustadoras. Você fala: meu Deus, essa pessoa estava completamente destroçada e agora nem parece que estava destroçada. Por isso, porque o ser humano é assim. O ser humano, ele sempre vai encontrar no mundo prazeres temporários. Ele sempre vai buscar esses prazeres e satisfazendo de um, buscar outro, e outro, e outro, e outro. Nossa função é falar a verdade. Nós não estamos aqui, irmãos, para agradar outras pessoas. Nós estamos aqui para ser fiel a Deus. Que o Senhor nos ajude. Vamos orar. Ó Senhor, nos perdoa se algum dia apresentamos o falso evangelho, se algum dia apresentamos o verdadeiro evangelho de uma forma falsa. Perdoa-nos, Senhor, e nos ajuda a nunca mais repetir essa loucura. E sejamos de fato suas testemunhas, Senhor Jesus, tanto naquilo que pregamos, como na maneira que vivemos, conforme o teu modelo. Nos leve em paz, Senhor Jesus, nessa noite, assim como o Senhor nos trouxe. E que tenhamos plena comunhão contigo, durante toda a jornada que nos resta, aqui na terra. E mais ainda, ansiamos pelo momento em que estaremos para sempre em alegria inimaginável contigo no céu. Nos ajuda, Senhor, nessa carreira que nos está proposta. Em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Deus nos ajude